A paz do Senhor. No dia que Jesus foi preso, na noite em que prenderam, as pessoas olharam para Pedro e disseram: Ei, tu é um dos seguidores do Nazareno. E Pedro disse: Eu mesmo não. Você sim. A maneira como tu se veste te denuncia. E Pedro: Não. Eu não. Mas você, a maneira como tu fala, te denuncias. Tu és seguidor do Nazareno. Tu estava com ele. E Pedro: Não, eu não estava. Sim, você. A maneira como tu te comporta, a maneira como tu te conduz, a maneira como tu se expressa, tu se parece com ele. E Pedro disse: Não, eu não. Pedro naquele dia estava negando a Jesus. Mas a maneira como as pessoas olhavam para ele, ele refletia a imagem do Cristo. Era inegável, ele não tinha como negar. Mas mesmo assim ele negou. Hoje é o inverso, meus irmãos. Hoje as pessoas apontando para si mesmo e dizendo: Eu sou servo de Jesus. E aí as pessoas olham para ele e dizem: Tu? Desse jeito que tu te veste? Tu mesmo não se parece não. E ele diz: Eu sou servo de Jesus. Eu sou crente. Tu com esse teu brinquinho aí na orelha? Tu com essa tatuagem? Não, você não é servo de Jesus. Tu falando palavrão, a maneira como tu age, a maneira como tu se conduz, não reflete a Jesus Cristo. É o inverso, meu irmão. É as pessoas dizendo que se parecem, mas na verdade não se parecem com nada. Se parecem com astros da televisão, as mulheres se parecem com as atrizes de novela. As mulheres dentro da igreja, com um palmo de saia, não pode nem sequer falar o Salmo 23, né? Dizendo: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já que está faltando 1 metro de saia, 1 metro de pano. É o inverso, está invertido. Pedro andando no meio da rua, viu um aleijado, o aleijado pede esmola e Pedro diz: Eu não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Hoje em dia, como é que se fazem? Se os pastores não podem dizer, as grandes igrejas não podem dizer: Não tenho nem ouro nem prata. Porque eles têm ouro e prata. Eles têm muito dinheiro. Mas eles não podem dar a Jesus, porque isso eles não têm. Sinto muito, mas esta é a verdade. Certa vez um irmão me falou: Irmão, a gente não pode criticar essas coisas. Mas eu não estou criticando, irmão, eu estou falando da verdade. E a verdade tem que ser dita porque a verdade prevalece. Ela sempre prevalecerá. E não há nada que esteja oculto que um dia não seja revelado. Não adianta, é por isso que Paulo, quando pregava, Paulo não estava nem aí para agradar aos homens. Paulo mesmo falou: o evangelho por mim pregado eu recebi de Jesus Cristo e não aprendi de homem nenhum. Por isso o evangelho que eu prego não é para agradar aos homens, é para agradar a Deus. Por isso que Paulo não tinha papas na língua. Paulo, quando falava, ele não estava aí para agradar a multidão. Hoje em dia, os pastores têm medo de pregar porque têm medo de desagradar os irmãos. Porque os irmãos não podem ser tocados por palavras duras, porque senão saem da igreja. É interessante que certa vez os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, as tuas palavras são muito duras, Senhor. O povo está te deixando, o povo está todo indo embora. E Jesus olhou para eles e simplesmente disse: Vocês querem ir também? Se quiserem ir, pode ir. Jesus não ficou alisando não, irmão. Jesus não estava preocupado com isso não. Porque ele estava preocupado em falar a verdade, em pregar o evangelho, a palavra da verdade. As igrejas hoje estão ricas e acham que são autossuficientes. Acham que de nada sentem falta. Porém o Senhor Jesus disse que conhece as obras da igreja. Conhece, sabe que ela não é nem fria nem quente.
E porque ela é morna, será vomitada da boca dele. Ela diz que é rica, que de nada sente falta, e não sabe que é miserável, desgraçada, pobre, cega e nua. Esta é a condição da igreja de hoje. Não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo há muito deixou a igreja. Muito. Tanto que o Senhor Jesus disse: eis que eu estou à porta. Quem está à porta está do lado de fora. Está querendo entrar. Jesus está à porta. E ele está tratando individualmente, porque aquele que abrir a porta, ele entrará e ceará com ele. Aquele. Portanto, meu irmão, abra seu coração, abra a porta do seu coração para Jesus. Pois só Ele é capaz de te dar uma nova vida. Deus os abençoe.